A paz do Senhor Jesus, hora do nosso maná de hoje. Eu vou deixar alguns versículos para a nossa meditação no livro de Êxodo, capítulo 16, a partir do versículo 11, que diz assim: E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: Entre as duas tardes comereis carne, e pela manhã vos fartarei de pão. Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que, à tarde, subiram codornizes e cobriram o arraial pela manhã. Jazia o carvalho ao redor do arraial, e quando o orvalho secou por sobre a superfície do deserto, estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: O que é isto? Porque não sabiam o que era. Disseram-lhe, pois, Moisés: Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dela, cada um conforme ao que puder comer, um homem por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, colhendo uns mais e outros menos, porém, medindo-o com o homem, não sobejava o que colhia muito, nem faltava o que colhia pouco. Cada um colheu tanto quanto podiam comer. E disse-lhe Moisés: Ninguém deixe dele pela manhã. Eles, porém, não deram ouvido a Moisés, antes algum deles deixaram dele pela manhã, o dia seguinte. Mas criou bicho e cheirava mal, por isso indignou-se Moisés contra eles. Pois, colhia cada manhã, cada um conforme ao que podia comer, porque aquecendo o sol, derretia-se. Amém, meus irmãos. A palavra do Senhor fala conosco, né, o Senhor fala conosco sobre providência, né, o Deus que provê. E aqui, meus irmãos, o Senhor estava falando ao meu coração sobre duas palavras, né, sobre fé e confiança. Duas coisas que nós temos que ter, né, diante do nosso Deus. Nós temos que ter fé nele, nós temos que ter confiança. E nós vemos aqui que alguns não tinham confiança, por isso que eles colhiam mais para que sobrasse no outro dia. Meus irmãos, nós precisamos entender que nem todo mundo confia da mesma forma que a gente, né? Nem todo mundo. Se Deus, meus irmãos, dá uma direção, a gente tem que fazer. A gente precisa fazer do jeito que Deus está dizendo. Aqui era para que eles colhessem todos os dias e eles não deixassem sobra, né? Eles não deixassem para o dia seguinte, porque no dia seguinte o Senhor iria providenciar. E o Senhor falava ao meu coração que Deus é aquele que providencia, Deus é aquele que abre a porta de emprego, Deus é aquele que abençoa, Deus é aquele que dá sabedoria. O Senhor me faz lembrar de Daniel, quando chegou na Babilônia, Daniel e os seus amigos, né? Quando ali o Senhor deu ali um destaque, deu sabedoria, né? Eles tinham mais do que aqueles que estavam lá. Então Deus, meus irmãos, é aquele que providencia todas as coisas na nossa vida. Por isso que nós não precisamos de viver com arrumadinho daqui, com arrumadinho dali. Quando chega a hora, Deus é aquele que abre portas. Deus é aquele que providencia, Deus é aquele que faz acontecer tudo aquilo que é para acontecer na nossa vida. Se nós estamos forçando alguma coisa, se nós estamos forçando a acontecer alguma coisa, ou se nós estamos querendo que o que vai acontecer amanhã ou depois, no futuro, querendo que aconteça hoje, não vai dar certo. Por isso que muitas das vezes a gente perde bênçãos, muitas das vezes a gente quer adiantar o processo, né? E a gente acaba estragando, como Sara. Sara tentou adiantar ali o processo, a promessa que Deus tinha dito que daria um filho a ela, e ela acabou
querendo adiantar, querendo ajudar, porque já estava muito cansada de esperar. E ali o que ela conseguiu, meus irmãos, foi uma grande dor de cabeça, né? Um problema na casa dela. Então, meus irmãos, que a gente medite na palavra do Senhor e busque chaves de vitórias para a nossa vida e busque alinhar a nossa vida conforme a palavra do Senhor está dizendo, né? O Senhor começou dizendo, e o Senhor falou a Moisés dizendo, tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes dizendo, entre as duas tardes comereis carne e pela manhã vos fartarei de pão. Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Aqui é o Deus que provê todas as coisas. Meus irmãos, quando o Senhor diz, eu tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, eu sinto aqui que o Senhor tem desgosto. Tem desgosto, meus irmãos, porque nós precisamos aprender a chegar na presença do Senhor. Nós precisamos chegar com humildade a pedir algo que estamos precisando, não é com murmuração. Veja que este povo aqui não alcançou a terra prometida por causa de murmurações e pecados. Alguém pode dizer, não, eu tenho promessa. Não, as coisas vão acontecer e vai levando a sua vida aí diante de Deus de qualquer jeito, murmurando, não confia, faz as coisas do jeito que vem na sua mente, né, na mente daquela pessoa, e Deus não se agrada. Não é porque, meus irmãos, nós temos uma promessa que a gente vai viver de qualquer jeito, que a gente vai viver da forma que vem, não. Alguns aconselhando, outros dizendo, não faça assim, faça. Não, vamos buscar a direção de Deus. Aqui tem direção, nesta palavra teve direção. Nessa palavra teve direção. E disse-lhe Moisés, ninguém deixe para amanhã. Tá vendo? Teve uma direção, não era para deixar para amanhã. Ali era um ato de confiar no nosso Deus. O Senhor, meus irmãos, o Senhor nos ensina a tirar certas palavras da nossa boca, não é? A tirar palavras de mendigância, a gente confiar nele, que a gente cultue a esse Deus, tenha esse Deus, o Deus que provê dentro da nossa casa, que a gente não viva com o pensamento pequeno, que a gente não viva com chamando miséria, chamando coisas ruins para dentro de casa, murmurando. Meu Deus do céu, tem muitas pessoas que mesmo servindo ao Senhor fica com aquele pensamento de miséria, fica com aquele, eu vou deixar isso daqui para amanhã, porque amanhã não vai ter. Meus irmãos, que a gente tire isso, porque nós servimos um Deus que provê, um Deus que providencia tudo aquilo que a gente precisa. O Senhor me faz lembrar que diante da obediência de Abraão, quando Deus disse que ele fosse imolar o filho dele, Deus providenciou aquele cordeiro ali, no lugar do filho de Abraão, no lugar de Isaac. Deus, ele providencia. Meus irmãos, que a gente confie nele, que a gente tire palavras torpes da nossa boca, tire palavras que não vai acrescentar bênçãos, só vai trazer miséria, só vai trazer coisas ruins para dentro da nossa casa. A gente comece a cultuar a Deus obedecendo a palavra. Se esse povo tivesse obedecido ao Senhor, eles teriam todos vivido lá na terra prometida. Alguém pode dizer assim, não, mas esse povo era um povo desobediente e nós temos que trazer para a nossa vida. Você tem confiado no Senhor, você tem exercitado a sua fé, você tem, meus irmãos, acreditado e confiado. O Senhor me faz lembrar de Pedro quando ele foi preso e ali ele dormiu naquela prisão completamente tranquilo. No outro dia era certeza, segundo eles, que
ele iria ser executado. E quando o anjo chega ali naquela prisão para salvar aquele homem, para libertar aquele homem se encontra dormindo. Por quê? Porque ele estava confiante. A igreja estava orando por ele e ele estava confiante. Não é? Então, essa palavra fala de confiança, fala da gente endireitar a nossa vida, para que a gente não venha falar coisas indevidas diante de Deus, porque Deus vê tudo. O Senhor começa dizendo: tenho ouvido as murmurações. Ele escuta e ele vê tudo, tudo que se passa. Tudo que se passa, o que tem na mente, e você pode ter a certeza que Deus revela o que tem na mente das pessoas, Deus revela o que tem no coração. Deus é um Deus que revela tudo. Então, que a gente se converta na presença do Senhor, busque acertar, fazendo autoanálise todo dia é um presente, todo dia é novo. Não é só no ano novo que a gente deseja um ano novo, que a gente deseja coisa nova, não. Todos os dias eu tenho que fazer uma autoanálise da minha vida e ver o que está errado, porque eu e você somos falhos e pecadores. Assim como eu faço isso, eu convido a você a fazer esse autoanálise e ver aquilo que está errado. Você tome uma direção e faça as coisas conforme o Senhor se agrada. Que o Espírito Santo do Senhor, meus irmãos, fale muito, muito mais ao nosso coração. Amém.